essa é a época das redes sociais, então as pessoas quando se sentem mal, elas ficam em pânico porque estão se sentindo mal, né? Alguém falou que a Sim, ansiedade já passou dos 40 graus, aí tem que rapidamente tratar essa ansiedade, às vezes tem que tomar um medicamento, né? Tem uma pessoa que colocou assim, eu tomo um medicamento, mas eu continuo ansiosa, né? É, uma pessoa fez essa pergunta, né? A preocupação. Você está tomando um medicamento é porque talvez esse medicamento ele não está fazendo efeito. Talvez o psiquiatra precisa trocar. Porque você, se a sua ansiedade é tão forte, seria assim, sua febre está tão alta que não baixa, né? Olha, eu tenho uma filha, um dia ela estava com 37 graus, aí eu fiquei desesperado, levei no médico e a médica me falou, foi um monte para mim, falou 37 graus, ainda não é o momento, mas ela quando ficou com 39 graus eu me apavorei, tá? Em criança a gente já trata a febre, né? Então, passou dos 40 graus, você já precisa tratar de fato a ansiedade aí, porque você pode ter um agravamento maior, né? Então é isso, Cidinha. Eu vou passar para a Vanessa novamente, tá, Cidinha? A gente vai conversar mais sobre isso, porque no nosso curso a gente vai ter aula sobre ansiedade e depressão, tá, gente? Que ainda tem muita coisa para né? falar. Muita, gente, tem muito. Deixa eu ler aqui. Hum, peraí. Eu saí porque vieram mais perguntas. O que fazer para aliviar os sintomas físicos? Nainara Alves. Fiz essa pergunta. Então, o que fazer para parar de comer a unha, né? Uma pessoa colocou que comer a unha é um sintoma físico. Então, eu vou aproveitar e vou responder as duas perguntas. Tá. O primeiro passo que é ideal é sempre você procurar um tratamento psicoterapêutico, tá? Mas vamos pensar algo aqui que consiga dar uma aliviada. Você começou a comer a unha, certo? Então, você primeiro vai entender que esse comer a unha é um comportamento por causa das sensações que você está sentindo. E aí você precisa começar a trabalhar as causas que tá te levando a ter esse mudança fisiológica que leva a você comer a unha. Então são três coisas, tá? Uma causa, a mudança fisiológica, e essa mudança fisiológica faz você ter esse comportamento de comer a unha. Então, você vai precisar desenvolver algumas habilidades psicológicas, como, por exemplo, tratar a causa. Eu passei 3 dicas aqui: terapia, um diálogo interno, você conversar com você, um diário de fato escrito, e também desenvolver novos tipos de comportamentos mais funcionais, porque o comportamento de comer a unha, que é os sintomas físicos, é um comportamento disfuncional, né? Então você tem que transferir para um comportamento mais funcional. Qual é o comportamento mais funcional que eu coloquei para vocês? Vamos pensar. Ali eu falei, atividade física é um comportamento funcional, a negação consciente é um comportamento disfuncional, funcional. Às vezes você, em vez de comer a unha, você começa a desenvolver outras técnicas, por exemplo, de riscar. Então, a ideia é, primeiro, você mudar para um comportamento funcional, né? E aí, mas só que você sabe que isso não vai resolver ainda, né? Porque veja que o cigarro é um comportamento disfuncional que a pessoa tem, né? O comer é um comportamento disfuncional. Aí as pessoas, quando vão parar de fumar, elas começam a substituir por um outro hábito, né? Mas não resolve. A ideia é sempre procurar entender a causa, e que a causa pode ser cognitiva, a causa pode ser situacional, você pode estar passando por uma situação momentânea e por isso você começa a comer as unhas, né? As pessoas às vezes tá esperando uma fila e aquela fila não anda, tá demorando, aí você começa a roer a unha. Então ali é uma ansiedade situacional. Então você vai começando a entender se é cognitiva, se é situacional, se é uma questão fisiológica, que você sabe que toda a família ali, muita gente da família tem, ou se você está se autoativando, né? E aí você começa a trabalhar isso. Se você não for para terapia, você procura pelo menos trabalhar desenvolvimento pessoal. Existem tantos cursos de desenvolvimento pessoal, mas você tem que investir em você, em crescimento, em maturidade, né? Você tem que ter investimento em leitura, palestra, livros, documentários, se relacionar com pessoas saudáveis,
né? Exercício físico, começa a se relacionar só com pessoas doentes para ver onde você vai parar. Você começa a ficar doente também, procura se relacionar com pessoas saudáveis para ser contagiado. Então assim, se você tá roendo a unha, você tá tendo coisas físicas, tem que mudar alguma coisa na rotina. Mas claro que essas mudanças ainda não é suficiente, porque senão você também cai em um sintoma de mudar, e aí isso vira uma patologia. Tem que focar na causa. Qual é a causa lá dessas suas mudanças fisiológicas? E para de pensar que a ansiedade... Para de falar mal da ansiedade, tá, gente? Para de falar mal da minha amiga. Que ela tá aí ajudando a gente, né? Então, fazer Olha cursos, só, né? Alimentos saudáveis. Tem que procurar... Uma coisa, procura ter atividades de emoções positivas. Tem uma paciente minha, Vanessa, que ela falou assim, ó, que ela não faz nada que gosta, não tem nenhum hobby, mas que ela gosta muito de escutar música, mas a casa dela é muito cheia, então ela não consegue, porque ninguém deixa ela em paz. Eu falei, se você pensa uma solução, eu não vou te dar a solução, mas pensa. Aí sabe o que ela fez? Pegou um fone de ouvido, colocou no celular e falou assim, ó, gente, eu vou fazer uma caminhada por 1 hora. Aí ela foi, durante essa 1 hora, ela foi lá escutando música. Aí ela disse que quando voltou renovada, sem sensações físicas. Claro que não resolveu, ainda não resolveu, porque vai surgir, mas já deu uma aliviada ali momentânea. Então, tem que procurar meios também de ter prazer na vida, né? Você gosta de ir no salão, né? Fazer uma sobrancelha, se maquiar, se pentear, curte a vida também, né? Tenha prazer na vida, isso aí diminui muito as sensações físicas. Sai da fixação dos sintomas, para de ficar fixado nessas alterações fisiológicas. Procura coisas agradáveis para fazer, seja feliz, vai curtir também, vai curtir com a família, sai um dia para passear, vai comemorar o aniversário no restaurante, né, Vanessa? Vai fazer coisa legal, né? Vai um momento se tornar criança e brincar com seus filhos, né? Mais ou menos isso, gente, né? Sai da neura um pouco. Mas é paliativo ainda, né? A causa tem que ser tratada, não tem jeito. o que ele está falando faz todo sentido. As pessoas ficam tão no lado negativo, andam com pessoas negativas, fica no meio negativo, o comportamento, os pensamentos, os sentimentos dela não vai ser sentimentos bons. Por quê? Porque ela só convive com pessoas negativas. Então, assim, essa mudança que o Elvis está falando, eu falo muito lá no grupo. Vocês têm que tentar mudar o comportamento, o pensamento, fazer uma caminhada, ouvir uma boa música, ver um bom filme de comédia, sair, passear, distrair a mente. Mas muitas pessoas preferem ficarem com a causa do que fazer isso. Aí fica difícil, porque depende deles. Nós passamos a receita, mas quem tem que desenvolver a receita por completa são eles. Exatamente. Isso aí. Ó, a Sabrina perguntou assim, como mostrar para o paciente o lado positivo da ansiedade? Acho que já respondeu nessa pergunta toda. Nessa resposta dele. Eu acho, mas eu gostaria até de falar isso, tá, Vanessa? O que é que eu faço? Eu acho que eu tenho algumas pacientes minhas aqui no grupo, porque muita gente falou que queria participar. Ó, nesse caso eu sou bem direto pro paciente. Eu explico, eu falo desse jeito para ele, eu explico, né? Eu falo assim, eu dou exemplos, ó, exemplos. Eu acho que os exemplos, ele é sensacional, porque leva muita a compreensão. Então eu utilizo muitos exemplos assim, eu faço analogias, eu conto histórias de outros pacientes que conseguiram fazer, porque aí a pessoa se associa. Por exemplo, eu tenho essa paciente, que eu nem sei se ela tá aqui, que ela colocou o fone de ouvido e foi curtir, né? Essa ansiedade, aí eu explico isso, né? Ela tá aqui. Ah, né? Legal, ela tá aqui, a paciente. Né? É isso aí. Então eu parei já, deu um branco, agora fiquei ansioso demais, que deu um branco. Fiquei emocionado. O senhor falou, ela falou aqui, eu tô aqui, mas continua, porque eu também quero saber até como é que é. Mas eu nem sei onde eu parei mais, tá, Vanessa? Pode fazer perguntas aí, tá? Já perdi o ar, já. Tá.
Ajuda ele, Vanessa. O nervosismo, né, causa ansiedade. Quando são diversas causas? Mainara está perguntando. Como? Quando são diversas causas? Ela quer saber quais são as causas. As causas já foi respondido o senhor falando. São muitas causas, né? É que eu dividi em 4 eixos, né? Mas são muito mais. Você tem que dar asa para sua imaginação. Mas normalmente são causas que estão ligadas aos seus pensamentos que você cria. São causas que às vezes traumas que você teve, aí você fica lembrando, associando. Tem causas que são situações que você está vivendo, às vezes você está vivendo uma opressão no trabalho, né? Dentro de casa, conflitos, né? Preocupação com o filho, Vanessa. Nossa, isso aí é top. Preocupações com o filho, tentativa de mudar o outro, né? Quando você fica tentando mudar o outro, você não consegue, né? Tudo isso são causas, né? Doenças também, a pessoa fica tem alguma doença e fica preocupada com aquelas doenças e o organismo começa a reagir para combater a doença. Então são muitos, você tem que ir longe, né? Mas é muito importante você entender qual é a causa, né? São muitas causas, né, que levam à mudança fisiológica, né? Mas eu acho que talvez ela queira saber como ela trabalha a causa, né? Como que ela resolve a causa, né? Porque ela vai ter a causa e aí ela descobriu a causa, e agora? Isso é a pergunta. E aí? Eu falei que você tem que se focar na causa, né? Eu descobri que a causa da ansiedade, você descobriu que a causa da ansiedade é preocupação com os filhos. E agora, o que é que você faz? Agora você começa a criar novas maneiras de reagir ao seu relacionamento com o filho, né? Aí quando você descobre a causa, você começa agora a descobrir novos caminhos de reação, né? Porque você sabe que aquilo ali não está te fazendo bem. O senhor poderia finalizar, porque eu também queria saber muito, concluir a parte de explicar o lado positivo da ansiedade para o paciente. Eu também queria entender mais ou menos como fazer esse lado, encaixar na cabeça desconstruir o pensamento que está e tentar reconstruir um pensamento positivo no paciente. Tá, eu vou falar mais ou menos como que eu faço na minha técnica. Muitas vezes quando o paciente ele vem falando para mim que está com ansiedade, eu começo com perguntas, né? O que você chama de ansiedade? Aí ele vai falar dos sintomas, né? E aí eu explico para ele, eu falo, olha, isso que você está sentindo é um mal-estar, mas isso você sente porque existe uma causa que está provocando isso. E essa causa que está provocando isso, você vai ter algumas reações diante disso. Tá, vamos pensar agora que tipo de reação que você vai ter diante disso. E aí eu vou dar um exemplo para você. Eu tinha um paciente que ele trabalhava numa UBS, também não sei se ele está aqui, né? Ele trabalhava numa UBS, na recepção, né? E ele tinha muita ali dificuldade com o público, porque ele era uma pessoa mais introvertido. Então, quando as pessoas chegavam para ele atender, ele tinha crises de ansiedades. Aí eu pergunto para ele, tá? Veja que você já consegue identificar a causa das suas crises, que é a relação com o público. Pensa que essas crises de ansiedade tá te falando o quê? Tá sinalizando o quê para você? Vamos pensar junto? Aí ele falou para mim, ó, eu acho que tá sinalizando que a minha vocação não é trabalhar em uma recepção. A minha vocação é trabalhar no escritório, é trabalhar como um técnico de raio-x. Eu acho que eu vou fazer esse curso. E aí ele fez o curso de raio-x, tá trabalhando e tá tudo super feliz. Veja que essa ansiedade, essa mudança fisiológica que ele teve, para ele foi extremamente positivo, porque indicou para ele que ele estava em um lugar que não era o que realmente ele desejava. Então ele pega aquela situação, aquele sentimento e diz, espera aí, tá me falando o quê? Ele falou, tá me falando que eu devo progredir. Essas sensações que eu estou sentindo, tá falando que eu devo fazer outro curso. E aí ele procura e faz outro curso e dá certo e ele tá feliz. Agora imagina que ele, diante
diante dessa ansiedade, Vanessa, e quem perguntou, ele fosse no psiquiatra, o psiquiatra passasse um remédio lá que sedasse, e aí ele parasse de ter crises diante dos públicos, ele ficasse tranquilo, ele possivelmente estaria até hoje trabalhando e atendendo o público, e que não é algo que ele desejava, que é algo que ele não estava feliz, e se ele não tivesse essa crise de ansiedade, ele nunca ia saber. Então ele teve essa crise de ansiedade, foi positivo, porque sinalizou para ele algo e caminhou ele para aquilo que realmente o tornou feliz. Tá vendo esse exemplo que eu dei? Eu faço isso com o paciente, eu dou esses exemplos para o paciente. Eu começo a dar exemplos para eles entenderem. Ele fala, então tá. Aí eu falo, tá, e a sua ansiedade tá sinalizando o que para você? O que é que a sua ansiedade está te comunicando algo? Essas mudanças fisiológicas é uma comunicação. O corpo fala, o corpo te comunica. Tá tendo mudança no corpo, ele está te comunicando algo. O que que é? Eu não sei como psicoterapeuta, essa é a verdade. Mas você, no fundo, sabe. Vamos descobrir junto? Porque talvez você não consiga falar, mas vamos tentar, eu ajudo o paciente a me falar o que é que está sinalizando. E aí, quando ele começa a perceber o que o organismo está sinalizando, ele está ouvindo o que o seu cérebro está comunicando, ele está ouvindo o que sua intuição está falando, ele está ouvindo o que os seus poderes, né, tá comunicando para ele. Agora me fala o seguinte, você ser capaz de ouvir o que o seu corpo está te dizendo, é positivo ou é negativo? É positivo, entendeu? Vai te dar conhecimento, vai te dar sabedoria, vai te dar inteligência, vai abrir a sua mente. Olha aí a ansiedade positiva. Agora vai lá, inibe essa ansiedade lá com comportamento disfuncional para você ver o que vai acontecer. Você vai ficar cheio de sintomas. Temos outra perguntinha aqui, ó. Deixa essa passar, ó. Ando estudando um pouco mais do que o normal. Por exemplo, estou desde 7 horas da noite em uma reunião do Zoom, seguido do Google Meet, que agora. Ou seja, com essa já é a terceira. Será que eu estou com ansiedade? Pode estar com a ansiedade gera, né? Compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão, qual é a outra? Várias compulsões, né? De repente você está com compulsão de fazer curso, compulsão de participar de reunião, né? Tem compulsão de série, pode ser. O que você acha? Né? Você pode pensar, né? Isso está te sinalizando alguma coisa, né? Talvez pode ser que sim. Quando você pergunta, essa pergunta que você fez para mim, é importante você perguntar para você. Mas parabéns por você ter elaborado essa pergunta. Será que eu estou com ansiedade? Agora é importante você responder essa pergunta que você fez, tá? Porque perguntas sem respostas, eu falo isso para meus pacientes com muita frequência. Pergunta sem resposta, ansiedade na certa, né? Angústia certa. Então, responde mesmo que não seja uma resposta que seja tão verdadeira, por isso que eu disse negação consciente. Às vezes você dá uma resposta que não seja tão evidente, mas não pode ficar sem resposta não. Então, já que você fez a pergunta, será que eu estou com ansiedade? É melhor você responder, senão aí você vai ver o sintoma físico aumentar. Próxima pergunta. O nervosismo pode ser um problema para depressão e ansiedade? O nervosismo, ele já pode ser o sintoma dessa mudança fisiológica que a gente chama de ansiedade. Existe uma causa, né, que está te perturbando, aí você tem essas mudanças, esse mal-estar, e aí você começa a ficar nervoso por conta do mal-estar que você está sentindo.